Aê! Salve, Fala, salve. fala, meus amigos. E Muito aí? boa tarde. Boa tarde aí, Boa tarde a Marcelo. todo mundo. Boa tarde aos nossos queridos vestibulandos do Colégio Batista. Muito boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo hoje. E é com imenso prazer que esse projeto aqui, o Congresso Online, o Congresso Enem Online do Colégio Batista, com o intuito de atender, minha gente, principalmente as pessoas que estão sem condição de pagar uma específica, de pagar um cursinho, e que vão fazer vestibular, né, que vão prestar os vestibulares agora. Sabemos que no período desse de pandemia, que não é brinquedo, o mundo todo está sentindo os efeitos e, obviamente, que nossos jovens também estão sentindo. Então, é por isso que hoje, nesse último dia do nosso congresso, desse primeiro congresso, eu tenho um prazer imenso, imenso, imenso de dividir essa telinha aqui com esse cara que não é marca de roupa, mas merecia ser. Eu quero dividir com vocês, né, a atenção para o grande sociólogo, para o homem que estuda o indivíduo e a sociedade, o meu amigo Marcelo Cavalieri, que é um nome desse, minha gente, ó, Cavalieri. Se eu chegasse, eu me tremia todinha, gente, eu, Marcelo Cavalieri. Olha, tu já pensou? Eu dizia, vale um nome bonito desse. E do outro lado, aí dividindo a telinha com a gente, o grande professor, historiador, ambientalista, policial do melhor gabarito que existe da nossa região, se protegendo o meio ambiente aí no meio dessa chapada. O homem protetor da onça, o meu querido do lobo-guará, o meu querido Arilo. Então, muito, muito, muito bem-vindo. Arilo, que é Seabra, viu? É Seabra, olha. Arilo Seabra. Respeita. Muito boa Se eu sou tarde, meu nome de querido. roupa, Pois é. se eu sou nome de Já... roupa, ele é nome de frigorífico, né? Não? Você abre aí. Mas, olha, ei, É o Arilo veja Seabra a minha e o Marcelo responsabilidade ao lado de Cavalieri dois aí. barbudos aí. Hã? E aí? Muito bem, pessoal. É um prazer imenso também. E olha a pressão, ao lado de dois barbudos aí, os monstros consagrados aí da Revolução Industrial e da História e da Sociologia. Então é um prazer imenso. Boa tarde a todos e construir juntos, se Deus quiser. Vamos Pois bem, nessa, né? mas se eu Vamos nessa, deixar, eu fico então. preso. Vamos lá. Vamos nessa. Hoje a gente vai falar, vai dar um enfoque maior ao trabalho. Se a gente for tematizar as nossas questões, a gente vai ficar com o trabalho. Então a gente vai desde de antes um pouco da Revolução Industrial até agora, a Revolução pós-industrial, né? A sociedade pós-industrial. Então a gente vai fazer um leque bastante grande ali. Tomara que faça sentido para vocês que estão aí escutando a gente, tá? Então vamos seguir nessa força aí, porque 2020 foi pesado, não foi não? Mas tá já passando. Já estamos no mês 9 já. Já acaba. E eu acho, Marcelo, que naquela situação, né, minha gente, pelo amor de Deus, vamos respeitar aí. Lembrem que o Brasil, a gente já está com mais de 135 vítimas, 1.000 vítimas, né, que chegaram a óbito. Né, não é brincadeira, por isso essa necessidade de ficar em casa, porque a gente não pode pensar somente nos jovens, a gente tem que pensar nos idosos. Né? Então, são 135 mil pessoas que faleceram, provavelmente hoje a gente está chegando em números superiores a 800 pessoas, sem dúvida nenhuma, em 24 horas. Então, quer dizer, vamos ficar em casa, vamos preservar da saúde, e por isso que o Colégio Batista, que desde o início, porque vale a pena a gente ressaltar, né? Eu acho que toda a direção do Colégio Batista, o pastor Fabiano, o Hélio, o Marcelo, o Moisés, todo mundo ali teve uma preocupação imensa de se reunir, a nossa vice-diretora, teve uma preocupação também imensa de se reunir e falar, não, nós vamos comprar bronca e vamos fazer com que possamos cumprir a nossa carga horária. Por incrível que pareça, minha gente, o Colégio Batista do Cariri, ele não deu férias antecipadas, seguiu um programa já todo trabalhado no início do ano. Em julho entramos de férias, fechamos 30 dias, não teve uma semana antes, uma semana não. Entramos nos 30 dias de férias e depois voltamos. Estamos cumprindo a nossa carga horária. Com dificuldades? Sem dúvida nenhuma, porque a videoaula
ela não tem o mesmo prazer, ela não tem o mesmo gosto da gente estar vendo o aluno e tentando enxergar a dúvida dele. Mas faz parte, né? Então, de qualquer forma, parabéns ao Colégio Batista e parabéns ao grande projeto que, sem dúvida nenhuma, vai se espalhar devagarzinho, vai se espalhar. Lembrando que a aula fica gravada e depois disponível para os alunos assistirem. Mas bora começar, Barata, né? Vamos começar. Oi. Barata, a gente tem que dar os parabéns também a esses alunos que estão aqui de tarde, procurando aula, procurando assistir aula, tem que parabenizar, porque os caras são casca grossa mesmo, porque não é fácil não, né? Como você disse aí, é o que tem para hoje. O que tem para hoje são as aulas à distância, são as aulas remotas, é o que tem para hoje, não é o ideal. Mas muito parabéns a essas pessoas aí que estão tentando dar conta do conteúdo todo, porque não é muito pequeno não, né? O conteúdo do Enem é bastante extenso, né? Então vamos começar. Eu pensei que a imagem de Arilo tinha travado. Arilo estava tão travado ali na posição dele de militar que eu pensei que tinha travado, rapaz. Eu pensei que... Esse primeiro item aí, ele fala do processo do... Foi embora. Tá falando ali começar. das ideias desenvolvidas na Europa e tal. Olha, a aluna está dizendo que está muito confuso. Nossa sociedade, não dá para entender, ela professor. filha Verdade. Não do dá para entender, não. O ela F filha fica da muito complicado. Revolução. Muito obrigado, Gabriela. Né? Então, a gente pode dizer que a gente mudou completamente o nosso modo de pensar, e quando a gente muda completamente o nosso modo de pensar, a gente também muda as nossas relações sociais, relações de produção, nós mudamos completamente. E foi o que aconteceu. O Renascimento, a Revolução Industrial, eu digo que ela abriu a porta para a modernidade. Ela pegou o trinco e abriu a porta para a modernidade, né? E aí o René Descartes, o Isaac Newton vai abrir essa porta para a gente, escancarar essa porta, o empirismo vai escancarar essa porta, e a gente tem a Revolução Francesa e a Revolução Industrial como o presente ali desse processo, né? Então, o primeiro item ali, ele está correto, porque o Renascimento faz parte dessa relação, certo? Já o segundo item, né, fala ali do Rousseau. Quando a gente pensa em Rousseau, a gente lembra de quê? A gente lembra de iluminismo, né? Então, os fatores ali que vão preparar para a Revolução Industrial vai ser primeiro o Renascimento, depois a Revolução Científica e depois, claro, o Iluminismo. Então, não precisa nem ler o resto, é só ver a palavra Rousseau ali, só ver o nome do Rousseau, e a gente tem que estaria correta também, né? Já a terceira, Arilo, você quer comentar esse terceiro ponto? Sim. O item 13, ele fala que provocaram transformações, né? Dentre outras, ele fala sobre a proletarização definitiva. Veja bem, houve uma proletarização? Houve. Agora, essa palavra definitiva é que torna o item complicado, né? Então, o que condena esse item, na verdade, seria esse definitivo dos produtores diretos. Ele fala na decadência da indústria doméstica. Na verdade, houve uma diminuição? Houve. Agora, quando ele fala assim, decadência, é que acabou, né? Então, esse item, essas palavras, vocês têm que ter cuidado, porque são o que condena o item, né? Então, se não for, talvez, definitivo e decadência, essa questão estaria correta. Sim, são os distratores, né? Por isso que é muito importante para fazer ciências humanas, tem que ler. Tem que ler revista, ler jornal, ler blog, porque tem que ter vocabulário. Eu vi menina boa, aluna boa minha, aluno bom meu, errando questão por questão de vocabulário. Ali o item falava tudo certinho, só que tinha uma palavra que
um distrator que ele não sabia o que era e ele passou em branco e errou a questão, né? Então, a terceira estaria errada, de acordo com o Arilo. E a quarta, Barata? Barata, quer comentar? Barata? Acho que ele não está me escutando, não. Vamos... acho que deu uma queda aí, né? Então vamos seguir, né? Irromperam movimentos sociais e políticos como o lulismo e o movimento cartista, né? Essa aí não estaria exatamente correta, porque não irromperam movimentos sociais e políticos como o lulismo e o cartismo. Isso aí é depois da Revolução Industrial. Tem uma coisa muito importante no meio, que é a própria Revolução Industrial. A gente não pode fazer esse salto, né? Então, estaria incorreta. E a quinta são algumas de suas ideias críticas ao Estado absolutista, propondo a limitação do poder real, defesa da não intervenção do Estado no campo econômico e defesa de um sistema constitucional. Só assim vai ser possível a gente ter uma revolução industrial, né? Com a não intervenção do Estado. Claro que hoje o Estado ainda intervém em algumas situações econômicas, mas naquela época o Estado era a economia, né? A economia era o Estado. Então, o enfraquecimento do Estado absolutista faz com que a gente se abra para um novo modo de produção que a gente vai chamar de capitalismo. Não é isso aí, Arilo? Tranquilamente, é isso mesmo. Pronto, vamos passar aí, Judá, para ver se a gente está correto. Se a 1, a 2 e a 5 estão corretas, então a letra E, 1, 2 e 5 referem-se às ideias e ao pensamento iluminista. A 3 e 4 ocorreram em consequências da Revolução Industrial. Então a gente tem a Revolução Industrial no meio, onde a 1, a 2 e a 5 são anteriores à Revolução Industrial, e a 3 e a 4 são depois da Revolução Industrial, né? Então vamos passar para frente. Segunda questão. Estamos sem um Barata aqui, estamos sem uma perna da tríade. Baratão fugiu, mas vai dar certo. Pessoal, a questão número 2, ela vai falar sobre um assunto que é muito recorrente, né? Não só em todos os vestibulares, mas também no Enem. Difícil um Enem que não cai esse assunto, e em vários segmentos, né? E é interessante que o aluno ele não pode errar esse tipo de questão, né? Porque assim, o entendimento é fácil, né? Falar sobre a Revolução Industrial na Inglaterra, é importante a gente saber que através da Revolução Industrial, né, a Inglaterra provocou milhares de mudanças no cotidiano dos indivíduos europeus, isso a partir do século XVIII, e esse desenvolvimento industrial e tecnológico, essa mudança do campo para a cidade, o surgimento de novas classes sociais, foram os exemplos mais evidentes dessas transformações, né? No campo da sociedade, destacou-se o nascimento do proletariado, o operariado, que foi a força de trabalho das indústrias brasileiras, certo? Então, na questão, ele diz o seguinte: a Revolução Industrial, que teve lugar na Inglaterra no século XVIII, pode ser definida como uma transformação sem precedentes do modo de produção manufatureira, que trouxe profundas mudanças na estrutura social e econômica da sociedade. Teve papel predominantemente na sua ocorrência. Veja bem, o que ele está dizendo aqui, ele está pedindo que o item é o que foi essencial para que houvesse a Revolução Industrial, certo?
Nós vamos ver aqui em alguns itens, por exemplo, o item A, ele fala sobre o nucartismo, o item B sobre o ludismo. Foram eventos que a gente vai ver posteriormente que aconteceram depois que a Revolução Industrial aconteceu. Por exemplo, falando bem rápido aqui, o cartismo, na verdade, foi o primeiro movimento dos sindicatos ingleses que buscavam melhores salários, né, que buscavam melhores condições de trabalho. Já o ludismo era uma revolta dos operários com as máquinas, né, inclusive chegando até a quebrar as mesmas. Então, a letra A e a letra B, na verdade, a gente pode condenar de cara porque foram eventos durante a Revolução Industrial. A letra C diz que é uma ampla geração de energia elétrica, então não se falava nisso ainda, né? As máquinas eram movidas a vapor, né, nessa época. A industrialização se deu por essas máquinas movidas a vapor, então a energia elétrica já fica errada aí. Outra coisa, está dizendo que o que foi que ajudou a Inglaterra, né? A obtenção de empréstimos financeiros obtidos pela França. Rapaz, jamais ia acontecer, né? Então, nós sabemos que se a gente puder colocar duas nações europeias que sempre estiverem em confronto, desde Napoleão Bonaparte e tudo, guerra dos 100 anos e tudo, foi a França e a Inglaterra. Então, a França jamais ia emprestar dinheiro à Inglaterra para esse fim. Então, de cara, as questões erradas, letra A, B, C, D, e ele fala que a Revolução Gloriosa favoreceu o capitalismo. O que, na verdade, é a Revolução Gloriosa, pessoal? É o nome que se dá a um acontecimento que levou à deposição de onde saiu Jaime II, né, do reinado da Inglaterra, e houve a coroação de Guilherme de Orange e Maria de Estudo como rei e rainha da Inglaterra, né? Então, essa Revolução Gloriosa, que ocorreu em 1688, foi uma das etapas da Revolução Inglesa, além de ter sido responsável pela queda do absolutismo. Então, quando o absolutismo, entenda que o poder como 100%. Se o absolutismo cai, outra classe tende a emergir. Que classe é essa? A burguesia. Então, a queda do absolutismo favoreceu muito o advento da Revolução Industrial. Por quê? Porque deu força à classe burguesa. Ei, danado, tá de volta agora? Deu certo, né? Deu para voltar. Minha gente, hoje eu peço perdão, mas as redes sociais estão horríveis. Tu tá no Crato, né, velho? Hoje a internet no Crato tá horrível. E o Crato, ele tá com problema de oscilação de internet. Eu agora, por exemplo, não estou ouvindo o Arilo. Mas pode falar, pode falar. Mas, de qualquer forma, ó, um dos pontos que eu estava observando na aula que eu estava assistindo foi a questão aí, por exemplo, ó, eu sempre digo para o meu aluno que meu aluno ele observe quando ele está lendo a questão, ele pega ali século XVIII. Cara, pega o teu lápis, a tua caneta, e tu bota lá, século XVIII. Ele bota assim, ó, a Revolução Industrial que teve lugar na Inglaterra no século XVIII. Quando é o século XVIII? O século XVIII começa lá no ano de 1701 e vai até 1800. Isso parece ser besteira, só que não é. É comprovado, minha gente, que muito aluno, na hora da prova, ele fica nervoso e ele acaba colocando 1900 e alguma coisa, 1801, 1830, porque ele tem automaticamente aquela coisa do século XVIII, começa com 1800 alguma coisa, certo? Então, ó, aí você diz assim, o que é que ocorreu nesse período de importância, certo? Durante o processo da Revolução Industrial. Arino falou muito bem aí do cartismo, do ludismo, movimento pós-Revolução Industrial. Só uma curiosidade aí, no item C. Cara, a geração da energia elétrica, a primeira cidade a ter energia elétrica foi Paris. Por isso que Paris é chamado Cidade da Luz. Cidade da Luz, porque foi a primeira cidade a ter energia elétrica. Certo? Então, é um fato pós a Revolução Industrial. Fantástico aí, Arilo. Arilo, ele tinha comentado, ó, é só você botar o antes e o depois, um antes e o depois. E como ele tinha comentado, o item D, também aí que ele comentou que era a França que emprestava, né? E quando a gente fala em ampla geração de energia elétrica, aí que tem que ter muito cuidado mesmo, né? Porque ampla geração de energia elétrica não foi nem tão cedo, né? Aconteceu nem tão cedo. E eu acho interessante dessa Revolução Gloriosa,
de um livro do Max Weber, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E tem muito a ver com isso, porque o Jaime, ele era católico, né? E o Guilherme, protestante. Então foi um golpe ali, porque o Jaime ele estava meio perseguindo ali os protestantes, meio puxando sardinha para os católicos ali, e o Max Weber vai falar que a ética protestante ela é o espírito do capitalismo. Veja, na Europa hoje, quais são os países mais ricos da Europa e quais são os países mais pobres da Europa. Se a gente pegar da Europa ocidental, né? Se a gente pegar França, Alemanha e Inglaterra, hoje são protestantes. E são os mais ricos. E os mais pobres, Portugal e Espanha, são católicos. Por que isso? Né? Porque os católicos eles têm a avareza, gula. Então, os pecados capitais, muitos dos pecados capitais ali, bem presente ali pela ideologia ali católica, ela vai meio que travar o capitalismo, né? Então, o protestante não, pelo contrário, a prosperidade, a ética da prosperidade, né? Então, vai ser um dos fatores ali que Alemanha, França e Inglaterra também vão se expandir. Oi. Você deu. Tá aí, o Cavalieri agora deu um negócio fantástico, minha gente. Ele botou um posicionamento fantástico. Qual? Essa questão que ele disse, a igreja travar o capitalismo. Né? Você entende o seguinte: a igreja ela era contra realmente esse acúmulo desses capitais pelos outros. Você tinha que contribuir para a igreja, não ficar acumulando capital. Né? Você tinha que trabalhar para Deus e não para si. E aí vocês vão observar que a burguesia vai acabar desenvolvendo aquela classe de protestantes, como, por exemplo, a questão do calvinismo, né? Que a salvação estava pelo meio do acúmulo de riquezas. Né? Então, você trabalharia nesse acúmulo de riquezas. Então, fantástico o que ele fala aí, Cavalieri, sobre travar o capitalismo. Ela realmente segurou um pouco. Enquanto o protestante, lembrando que todo mundo que é contra a Igreja Católica é chamado de protestante, né? Então, os calvinistas, naquele momento, eles bateram de frente e ganharam ascensão com a apoio da burguesia. Claro, aqui a gente não está falando em nada a não ser a lógica do capitalismo, que é justamente o que você está dizendo, de acumulação, né, de capital, né? Então, é dentro desse aspecto aí que, simbolicamente, a Revolução Gloriosa, ela mostra ali que depois que o Jaime foi deposto, as coisas começaram a ser mais fáceis para mais propícias para o capitalismo. Não é isso? Exatamente. Então, a resposta correta, o item E. Marca aí, Rudá, item E. Show. Beleza? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a gente, tá? A gente tá ligado aqui nos comentários. Se vocês quiserem fazer perguntas, estamos aqui, tá? Gabriela aqui. Desculpa, Gabriela, porque no início estava realmente muito confuso, porque a gente estava escutando o que a gente estava falando, aquele sanduíche, ishi, mas agora melhorou, então o chat está liberado aí para as perguntas, tá, Gabriela? Então, vamos a partir agora, vamos dar uma melhorada, boa tarde, tá? Aí o Maurício Ricardo também falou aí, boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde. Vamos lá, terceira questão. E a terceira questão é minha praia, né? Sua praia, parece que eu sou sociólogo, mas eu sou filósofo, tá? Hoje eu tô dando uma de sociólogo, tá? Mas minha formação é de filosofia. Eu tava ali achando a cara do Fernando Henrique Cardoso, rapaz, agora. Agora só falta o apartamento em Paris, agora. Só falta o apartamento em Paris. Que eu queria. Vamos lá. Eu acho assim que quando é questão de filosofia e questão de sociologia, principalmente no Enem, a gente tem que ir
para referência primeiro. A gente lê um livro pela capa. A gente primeiro vê a capa, vê o autor, né? Então eu tento sempre fazer isso quando eu vou fazer uma questão. Eu olho lá, o livro é do Platão, então não vai falar outra coisa senão o platonismo, né? Então, no caso aí, é um livro base, um livro de sociologia, que é um livro usado didaticamente pela Secretaria do Paraná, né? Que a gente vê aqui e tal. Então, é um livro base de sociologia. O que ele disser, ele vai estar descrevendo alguma coisa de sociologia. Então, o que ele fala? Compreender as características das sociedades capitalistas tem sido a preocupação da sociologia desde o início da consolidação como ciência da sociedade no final do século XIX. Nesse período, o capitalismo se configura como uma nova forma de organização da sociedade caracterizada por novas relações de trabalho. Essas mudanças levaram os pensadores da sociedade da época a indagações e a elaboração de teorias explicativas dessa dinâmica social sob diferentes olhares e posicionamentos políticos. Olha só, gente, não existe sociologia sem capitalismo. Por quê? Na primeira questão a gente falou de Renascimento, a gente falou de Iluminismo, a gente falou de Revolução Gloriosa, a gente falou de forma ali paralela de Reforma Protestante, né? Olha a quantidade de mudança social em poucos anos, tá? E quando a gente chega mesmo, agora falando, estamos na Revolução Industrial, aí que a mudança é explosiva. Não tem outra palavra para não falar, para descrever. A mudança é explosiva. Pense aí, Juazeiro do Norte tem mais ou menos 300 mil pessoas, né, Barato? Não me deixe mentir aí, não. Quantas mil pessoas tem? Mais ou menos 300 mil, né? Isso, verdade. Já pensou se daqui a 15 anos fosse para 1 milhão de pessoas? O tamanho do impacto social que ia ser dentro dessa sociedade aqui, do Juazeiro? E a gente sabe o que fazer mais ou menos, né? Imagine naquela época que a gente não sabia o que fazer, né? Então, as pessoas foram do campo para a cidade de uma só vez e houve uma grande revolução nos modos de vida das pessoas. Porque o cara que era do campo, ele acordava com as galinhas, ele ia dormir quando o sol se punha, né? E agora não. Agora eu posso muito bem estar trabalhando numa fábrica às 10 horas da noite, com a luz lá ligada e trabalhando, não estou mais respeitando a natureza, né? Então, o tipo de trabalho dentro de uma fábrica é realmente uma revolução, né? Uma revolução no modo de produção. Então, vamos lá. Aqui é para a gente analisar as incorretas. Como o Barata disse, não é exatamente uma questão do Enem, porque não tem incorreta, mas é importante que 4 desses itens serão itens que definem o início da sociologia, tá? O surgimento da sociologia, né? Então, letra A. Eu falo muito, tá? Se vocês quiserem falar, falem aí, me cortem aí para vocês falarem, porque senão... Então, vamos lá. Letra A. Para Auguste Conti, o conhecimento da sociedade no século XIX não mais podia depender das crenças religiosas e das explicações metafísicas. O Auguste Conti ele vai bater fortemente nessas duas teclas. Como ciência, qual a diferença de filosofia para ciência? A filosofia ela é uma especulação. A ciência ela tem que ter alguma prova material, né? E qual é a prova material da sociologia? A gente fala um monte de besteira aqui e qualquer coisa, minha opinião, não são opiniões, né? É ciência. A sociologia são baseadas em dados estatísticos, tá? Em pesquisas de campo. Então, é uma ciência. Então, ali, o Auguste Conti queria bater nas crenças religiosas e nas explicações metafísicas, então a letra A estaria certa.
Diga. Cavalieri, eu gosto muito de Augusto Conte, quando a gente para e observa que, por exemplo, o Augusto Conte ele vai trazer o positivismo para a gente, e o nosso país ele vai ser influenciado por essa linha positivista. Né? Uma das coisas que vale a pena a gente lembrar, até pela utilização desse símbolo nos últimos anos e nas últimas campanhas, é a história da palavra ordem e progresso da nossa bandeira nacional, que é inspirado nas ideias do positivismo de Augusto Conte. Né? Então, toda vida que se fala em Augusto Conte, eu lembro do positivismo, né? Eu lembro da questão da bandeira nacional, que é o principal símbolo do nosso positivismo. Tá bom? E aí a gente... Desculpa ter me interrompido. Foi ótimo, porque aí a gente lembra que não só o Bolsonaro tem um viés positivista, mas o Michel Temer também usou como logomarca, né? Ordem e progresso, né? Então são dois presidentes ali, os últimos dois presidentes que utilizavam essa marca do positivismo. O que eu acho mais engraçado é que o Augusto Conte escreveu amor, ordem e progresso. O brasileiro tirou o amor, né? Infelizmente, ficou meio sem muito amor aqui, só a ordem e progresso mesmo pra gente. Então, letra B. Entre os acontecimentos que explicaram o surgimento da sociologia estão a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Certíssimo, né? Eu já vi mais de 10 questões do Enem que a resposta era os acontecimentos que explicam o surgimento da sociologia são Revolução Francesa e Revolução Industrial. Variações de texto, variações de itens, mas a resposta era sempre essa. Então, fica aí guardado na mente de vocês. Cavalieri, ponto importante nesse item B. Vejam, minha gente, que ele não está perguntando quando é que surgiu a sociologia, não. É acontecimentos que explicam. A Revolução Francesa mudou um período da história. Ela foi responsável, né, pela transformação. É quando o povo, uma terceira classe, consegue derrubar um governo, um sistema. Então, você tem uma revolução, de fato. É necessário você entender aquele lado social, é necessário você entender. É o que eu costumo dizer, a sociologia ela é tão importante na nossa análise que eu não posso chegar para alguém e, por exemplo, condenar alguém que roubou um pão para comer e dizer que aquele cara ele é ladrão. Eu tenho que entender todo o âmbito social que ele sempre vivenciou. Eu não posso querer apontar, né? Eu não posso dizer, ele é ladrão porque roubou um pão para comer. Né? Agora, se eu pegar um cara que tem tudo na vida e rouba para comer, aí eu digo, esse aí é ladrão de fato. Então, eu tenho que fazer uma análise, eu tenho que construir leis baseadas nas ideias sociais. Então, ó o item B, entre os acontecimentos que explicam, não é o momento que surgiu a sociologia. Muito bem, exatamente. Então, toda vida que vai ter uma grande mudança é um grande problema. E todo um grande problema é ótimo para a ciência, é ótimo para a filosofia, porque a gente vai coçar a cabeça para procurar uma solução. Então, desse grande problema, que é o surgimento dessa nova sociedade, surge uma grande solução, que é essa nova ciência chamada sociologia, né? Na letra C, ele botou o criador do termo sociologia mais ou menos certo, porque o Auguste Conte, o termo que ele utilizava era física social, tá? Mas dá para passar, né? Ele chamava de física social. Por quê? Porque ele acreditava que as ciências humanas tinham que ter o mesmo caráter das ciências das ciências naturais. Então, física, química e biologia, que tinham um método específico já, ele queria trazer para as ciências humanas. Então, por isso que ele chamou de física social. E aí, para explicar as transformações do espírito humano, elaborou uma lei que chamou de a lei dos 3 estágios. Sim, é a cara do Auguste Conte, a lei dos 3 estágios, né? Que é o estágio religioso, o estágio metafísico e agora o estado positivo, o estado religioso, que seria a antiguidade, o estado metafísico seria a modernidade, e agora com Kant, com René Descartes, toda essa galera, e o estado positivo que ele iria inaugurar, né? Então estaria certo
mas o termo que ele usou era física social, e depois que foi utilizado o termo sociologia. Mas dá para passar. E D, o avanço do conhecimento científico é um dos principais fatores que explica o surgimento da sociologia. Não tem sociologia também sem estatística, né? Não tem sociologia sem a ciência moderna, sem a matemática moderna, sem a física moderna. Então, o conhecimento científico vai ajudar ali a elaborar o que a gente chama de ciência social, tá? E a coisa mais... tá na cara ali que a letra E tá errada, né? Porque, para explicar a moderna sociedade industrial, elaborou e definiu o conceito de mais-valia. Quem é esse mais-valia aí, galera? Aí tá na cara ali que a mais-valia é um conceito criado pelo Marx, né? Que são antagônicos ideologicamente. Tá bom? Essa aí foi a terceira questão. Mais alguma coisa, Barata, Arilo? Ok. Não, tranquilo. Valeu. Outra questão, Taylorismo, né? Isso. Pronto, outro importante método, essa questão item 4, vai falar sobre outro importante método de racionalização do trabalho industrial, ou seja, a divisão, né, bem organizado, foi conhecido graças aos estudos desenvolvidos pelo engenheiro norte-americano Frederick White Taylor, que criou o Taylorismo. Na verdade, o que é esse Taylorismo, né? Esse Taylorismo, também conhecido como administração científica, ela foi desenvolvida por esse americano, isso já no final do século XIX, então já mais ou menos no que a gente conhece como segundo século industrial, né? E essa administração científica, ela foi desenvolvida já em meio a esse processo de transformação gerado pela segunda revolução, que seria a substituição do ferro pelo a substituição de elétrica e petróleo sendo colocados no lugar das máquinas a vapor, certo? Então, ele diz o seguinte: que a capacidade das máquinas atingisse seu patamar máximo. Para tanto, ele acreditava que estudos científicos minuciosos deveriam combater os problemas que impediam o incremento da produção, né? Então, a gente entendendo que esse Taylorismo, a ideia dele era organizar para produzir mais em menor tempo, para encontrar o que vai caracterizar isso que eu acabei de falar, né? Ó, o Taylorismo produzir transformações na organização da produção. Tá. Só para mim está desaparecendo aqui. A inovação técnica, então, ele assim, também na organização da vida social. A inovação trazida por esse método seria o quê, né? Então, a gente for para os... Oi, só interrompendo um minutinho, Arilo, só um rapidinho aqui, minha gente. Ó, quando a gente fala dessas formas de produção, desses modos de produção, vamos lembrar sempre da seguinte ordem. Primeiro você teve o Taylorismo, o qual você vai ver que é a divisão do trabalho, o qual você vai ter o trabalho cronometrado, certo? E além do trabalho cronometrado, você tem a questão de uma fiscalização, ele vai render muito mais. Aí esse Taylorismo, que ele é colocado lá no final do século XIX, certo? Ele vai ter um avanço, ele vai ter como se fosse uma atualização. Quando chega ali no início do século XX, a gente vai ter um negócio chamado de Fordismo. O Fordismo, ele é fantástico porque ele vai ter a utilização, de fato, de uma esteira, ele vai ter aquela coisa da produção em massa e que vai permitir que o trabalhador que produza, ele possa ter acesso ao produto final. Entenda, no Taylorismo, aquele que produz nem sabia o que estava produzindo. O trabalho já era repetitivo, já tinha um trabalho especializado, só que ele não sabia nem o que é que ele produzia.
Agora, com o Fordismo, você, além de saber o que você está produzindo, você tem a possibilidade de ter acesso. Porque Henry Ford, que fez o Fordismo, teria dito: quem paga o salário do operário não é o patrão, e sim o cliente. Então, o que foi que ele fez? Eu vou dar uma jornada de trabalho, eu vou pagar, para que esse meu empregado, no final, ele possa comprar. A visão hoje de mercado é essa, minha gente. Entenda que as elites do país querem pagar o mínimo para o trabalhador, para que o trabalhador possa consumir aquilo que a elite produz. A elite produz. A elite não quer tanto desempregado, não. Desemprego demais é um problema. Não pode ter ausência. Obviamente, para a elite é necessário ter desemprego, porque é para você desvalorizar a mão de obra. É fato. Mas desemprego demais é falta de mercado consumidor. E aí o que é que acontece? Com o Fordismo ele deu certo. Só que veio uma crise de 29, veio um crescimento, você vai ter uma substituição logo depois da Segunda Guerra Mundial pelo novo modelo que a gente chama de toyotismo. O toyotismo é a qualidade em todos os padrões de produção. E você vai produzindo de acordo com a demanda. Eu produzo 10 carros. Por quê? Porque eu vendo 10 carros por mês. Eu não vou fazer estoque. Eu não vou fazer. E aí, eu produzindo pouco, eu produzindo aquilo que está sendo vendido, eu dou qualidade no meu serviço. E aí, por último, a evolução que você vai ter pela indústria alemã, você vai ter o volvismo, tá bom? Mas aí eu peço desculpa aos meus colegas, Cavalieri, ao Arilo, porque eu tenho que me ausentar agora, porque eu tenho um outro compromisso. E, de qualquer forma, deixo um beijo a cada um de vocês. Vou tentar ainda voltar para o finalzinho, certo? E dou um beijo a cada um dos alunos aí participantes. Valeu, meu querido. Forte abraço, meu ambientalista. Meu nome da marca Cavalieri. Um abraço. Deus fique com Deus. Nome de estilista, Marcelo Cavalieri. Depois, tá bom, meu querido. Vou fazer uma marca de roupa e botar na indústria lá do Taylor, né? Que ele é a indústria têxtil, né? Então, só completando ali, valeu, Barata, até mais, abraço, viu? Volte logo, cara, para a gente terminar aqui as nossas questões. Ó, vamos lá, todo mundo falou, vou falar um pouquinho também. Eu não vejo muita diferença entre o Taylorismo e o Fordismo. Então, quando vocês observarem ali na prova Taylorismo e Fordismo, vocês não vão... A gente sempre quer encontrar as diferenças, né? E, na verdade, a gente não tem tanta diferença no Fordismo. Tem mais um desenvolvimento do Taylorismo para o Fordismo. O Ford, ele meio que melhorou o que o Taylor... complementa o outro, né? Como? Quer dizer, no Fordismo, ele foi melhorado, né? Ele melhorou o Taylorismo. E uma outra característica do Fordismo é que o Fordismo ele também sai das fábricas e vai para a vida das pessoas, né? As empresas trabalham com o Fordismo, de certa forma, né? Eu, quando vou lavar a louça, eu utilizo o Fordismo. Como é que eu utilizo o Fordismo para quando eu vou lavar a louça? Eu pego os copos, coloco no lugar. Não sei se você faz isso, Arilo, mas eu pego os copos, os pratos, os talheres e as panelas. Aí eu vou lavando os copos primeiro, depois eu faço uma linha de produção, né? Então, é a divisão do trabalho. Eu faço uma linha de produção ali. Então, Como é, Arilo? Eu não sei lavar prato, não. Eu quebro tudinho. Tu quebra tudinho? Não é muito... tem gente que... Quebra, aí a esposa diz, não, deixa. Não, é melhor não, né? É melhor não lavar a louça, melhor não quebrar, né? Então, vamos lá. Então, quando você vê Taylorismo e Fordismo, você pensa em administração científica, gerência científica, racionalização da produção, divisão da produção. O engraçado também é que era a supressão dos gestos desnecessários, né? Fazendo
Não sei se vocês já assistiram, mas tem um filme muito bom que é Fome de Poder. É um documentário que tem na Netflix, Fome de Poder, que fala do início do McDonald's. Aí você vai ver muito do Taylorismo e do Fordismo. Por quê? Os caras que trabalham na McDonald's, eles trabalham com um movimento ensaiado, né? Se você for comer um sanduíche da McDonald's, fica ali uns 5 minutos olhando lá para dentro para ver como é. É tudo ensaiado, não tem movimento espontâneo. São todos movimentos coordenados. E isso aumenta a produção, né? E outra, a indústria não pode trabalhar, não pode desligar a fábrica, né? Uma vez ligado à fábrica, é 3 turnos direto. Porque uma fábrica parada é prejuízo, né? Vamos supor que eu compro uma máquina de 20 milhões de reais. Aí eu só trabalho 2 turnos nela, né? É prejuízo. Aquilo ali vai ser um capital parado. Então aquele capital não pode estar parado. Eu tenho que colocar uma galera para trabalhar de manhã, uma galera para trabalhar de tarde e outra galera para trabalhar de madrugada, tá? Para não parar, né? Então, vamos lá. Dá um aumento de produtividade, economia no tempo. Então, vamos lá. Utilização de estoques mínimos em plantas industriais de pequeno porte. Não. O Taylorismo e o Fordismo eram modelos mais rígidos, mais grosseiros, de traz todo o material aqui, coloca no meu almoxerifado e a gente vai trabalhando enquanto tiver material. Quando tiver material, a gente traz mais, né? Então, a utilização de estoques mínimos tem a ver mais com o toyotismo. Então, o carregamento, lá na Toyota é assim, o carregamento de pneu é só para aquela semana, não é para o mês. Chega o pneu, em 2 dias vai chegar outro carregamento de pneu, em 3 dias, 4 dias vai chegar outro, então o estoque vai ser só o que eu vou utilizar ali no momento, tá? É o just in time, é justo a tempo. Está chegando uma coisa e eu já estou trabalhando, né? Então, não tem nada de grandes estoques como era o Taylorismo e o Fordismo, então essa está errada. Letra B, cronometragem e controle rigoroso do trabalho para evitar desperdícios. Aí sim, é o Taylorismo. Ele foi que inventou o papel do gerente, né? Então, se você já trabalha, você tem um gerente que lhe enche o saco, fica só olhando para tu trabalhar e não trabalha nada, fica só enchendo teu saco, pronto, xinga o Taylor. Quando for xingar alguém, xinga o Taylor, porque foi ele que inventou esse negócio de gerente, né? Para cronometrar o seu tempo, para evitar o desperdício, né? C, produção orientada pela demanda enxuta, atendendo a específicos nichos de mercado. Tem uma frase muito impactante do Ford, que é justamente o contrário dessa letra C. O Ford, ele falava desse jeito, né? Você pode escolher qualquer cor do seu carro, sendo preto. Como assim, professor? Não entendi. O Ford estava falando que o seguinte, se você quiser comprar o carro da Ford, o carro vai ser da cor preta, porque eu vou fazer esse carro aqui, padrão, um Ford, não é de várias marcas, como hoje a própria Ford tem, né? Fiesta, não sei o quê, eu não sou muito ligado a nome de carro, não, mas tem vários outros modelos de carro e tal. Isso aí é do toyotismo, a invenção do toyotismo, né? Porque eu vou ter o carro mais caro, eu vou ter o carro mais popular, eu vou ter o hatch, eu vou ter o SUV, para os nichos de mercado, né? No toyotismo, a galera só fazia o mesmo carro, colocava o preço do carro lá embaixo para todo mundo poder comprar. Todo mundo, claro, entre aspas, né? Mas para a maior quantidade de gente poder comprar.
Então, não é a mesma lógica do toyotismo, tá? D, flexibilização da hierarquia no interior da fábrica. Nunca isso ia acontecer no Taylorismo. Era bem rígido. O papel de cada um era um só, né? E a polivalência dos trabalhadores passaram a realizar funções diversificadas. Nunca também no Taylorismo. A letra D e a letra E também são do toyotismo. Então, o cara dentro da fábrica da Toyota, ele sabe mais do que uma função. Então, qual é a característica do toyotismo? Qual é a característica que a gente lembra do japonês? O japonês ele é muito inteligente, né? Tem esse mito, né? Não um mito totalmente, mas a gente acha que tem essa característica que o japonês é inteligente. E tem mesmo. Por quê? Porque ele precisa de um cara inteligente para trabalhar dentro da fábrica. O cara trabalhar num setor, aí depois no outro setor, conversar com outro setor, fazer equipes, coisa que não é do Taylorismo nem do Fordismo, fazer equipes, né? Que é mais do toyotismo. Do toyotismo é que de fazer equipes, diminuir um pouco essa questão de hierarquia, né? Fazer projetos e cada um encabeçar projetos e tal. Isso é coisa do toyotismo. Então, a letra B é a única que é a correta, a letra A, C e D e E são tem mais a ver com o toyotismo. Tudo bem? Se você quiser fazer alguma pergunta, Gabriela, Maurício, quem tiver aí, quiser fazer alguma pergunta, estamos aí para responder. Então, vamos tentar responder a quinta, já que eu falei tanto do Taylorismo, do Fordismo e tudo isso. Vamos lá. A partir do Fordismo, não foi possível conciliar o binômio produção em massa, consumo em massa, posto que os salários pagos aos trabalhadores não permitiam a aquisição de mercadorias produzidas em escala crescente. Então, se a gente for marcar uma diferença do Fordismo para o Taylorismo, é justamente que no Fordismo foi possível conciliar o binômio produção em massa, consumo em massa, né? Foi o que o Barata falou antes de sair, né? Somente com o Ford, né, que a gente vai ter uma sociedade que trabalha e compra. A sociedade dos Estados Unidos chegou a quase a sua perfeição na década de 20, 25 ali de eu posso trabalhar e eu posso comprar a minha casa, eu posso ter dignidade para comprar as coisas que eu preciso, né? Coisa que na Inglaterra do século XIX, até o fim do século XIX, não era possível. Trabalhava ali por centavos, por mixarias, né? Então o primeiro quesito estaria falso, tá? Segundo, a concepção fordista tinha em vista o aumento da produção. Deixa eu ver aqui. O aumento da produção. Para tanto, os operários dispostos juntos às esteiras realizavam atividades padronizadas, marcadas pelos gestos repetitivos na produção industrial. Tá? Então, verdadeiro. Querem um outro documentário interessante que tem no YouTube de graça? Carne Fraca. Agora, o nome é Carne Fraca, mas você tem que ter o estômago forte para aguentar assistir esse documentário. É bem pesado. É o trabalho nos frigoríficos brasileiros. E aí você vai ver muito o que acontece, esses gestos repetitivos, né? O problema de Ler, né? Que é o esforço repetitivo e tal. Terceiro item. Com a associação entre Fordismo e Taylorismo, o trabalho industrial foi fragmentado. Fragmentado? Pois cada trabalhador passou a exercer uma atividade específica no sistema industrial. Tudo bem. Assim, cada vez mais se acentuava a separação entre trabalho intelectual e trabalho braçal, com a valorização do primeiro. Então, olha só,
Foi fragmentado. Existe o que a gente chama de binômio, concepção e execução do trabalho, né? Então, com o que o cara que era um artesão, por exemplo, não tem esse binômio, concepção, execução do trabalho. O mesmo que concebe é o mesmo que executa. No caso da indústria, não. Quem concebe é o engenheiro de produção, é um engenheiro lá, e quem executa é o trabalhador, tá? Então, aí, vou dar uma lida de novo, porque parece que no gabarito está falso, mas eu não entendo como falso. Talvez tenha algum distrator ali que eu não estou vendo. Vou ler de novo. Com a associação entre Fordismo e Taylorismo, o trabalho industrial foi fragmentado. Eu acho que é com a associação entre Fordismo e Taylorismo, né? Que não existiu essa associação entre Fordismo e Taylorismo. Talvez por isso esteja errado, mas o resto está correto. Vamos lá, o quarto item. Nas últimas décadas do século XX, surgiu um novo sistema de produção, o toyotismo, marcado pela flexibilização da produção e adequado à demanda de mercado. Então, esse modelo implicou crescentes investimentos em tecnologia e a redução da oferta de empregos do setor industrial. Corretíssimo, né? Quando ele fala nas últimas décadas do século XX, ele está falando dos anos 70 e dos anos 80, né? Nos anos 90 vai ter o volvismo. Mas o toyotismo, ele vai agora investir pesado em tecnologia. Se você vê se você tirar uma foto, ou não você tirar uma foto, mas você procurar uma foto das fábricas do século XIX, das fábricas do Taylor, das fábricas do Ford, você vai ver o quê? Gente trabalhando, muita gente trabalhando. Se você procurar uma foto do toyotismo, se quiserem colocar no Google, agora pode botar, ou uma foto do toyotismo, você vai ver máquinas trabalhando e não gente trabalhando. Então, os caras é todo o processo mecanizado, né? Qual é o ideal para o capitalista? O ideal é que tenha só um trabalhador e um cachorro, né? Na indústria ideal, para o industrial, só um trabalhador e o cachorro. O trabalhador para ligar a máquina e o cachorro para tomar de conta do terreno. É a única coisa que precisa numa fábrica dessa. Quase que isso é assim no toyotismo. Tudo é mecanizado, tudo é baseado em tecnologia, né? Então, os caras se preocupam mais em dar conta ali de um problema da máquina do que realmente operar uma máquina no toyotismo, tá? Então, a última, diferente do Fordismo, no sistema toyotista, os trabalhadores são qualificados para conhecer todas as etapas do processo de produção, devendo estar aptos a exercer mais de uma função, estimulando o aumento da concorrência entre os trabalhadores, concorrência de pesquisa, de se atualizar e tal, né? Para competições entre si, eles fazem muito isso, né? Então, dentro de uma fábrica toyotista, diferente do trabalho fordista, né? Os trabalhadores são muito mais qualificados e são muito mais polivalentes, né? No Fordismo é só monovalente, fazer uma atividade em específico ali por vez, tá? Então, a quinta seria ali letra D, pelo nosso gabarito, tá? Esse item 3 ali, a gente pode resolver por associação, tá? Mas esse item 3 ali é muito parecido com o verdadeiro. Eu acho que é só um trocadilho de palavras,
mas que você poderia resolver a questão pelos outros itens, né? É uma estratégia válida, né? Quando você colocasse F, você já eliminaria ali a B, né? E a E. Então, vocês sabem mais do que eu essas manhas aí para fazer as questões. Então, vamos lá. Eu queria que você passasse, Uda, para a nona questão. Depois a gente volta, tá? Nona questão. Nós falamos do Taylorismo, nós falamos do Fordismo, nós falamos do Toyotismo, tem também o Volvismo, que é muito parecido com o Toyotismo, a evolução do Toyotismo, e hoje, sobre o processo de industrialização, eu tenho algumas coisas para dizer para vocês. Nós estamos passando agora por um processo não de desindustrialização, mas um processo de uma sociedade pós-industrial, né? Uma sociedade onde a indústria ela não tem tanta importância como no século XX. O século XXI pode ter como característica principal a sociedade pós-industrial. Professor, que barbaridade é essa que você está dizendo? Não estou dizendo nenhuma barbaridade. É só você comparar duas pessoas. Henry Ford, que é a cara do século XX, né? Um industrial com muito capital, né? Donos de terrenos, máquinas e um acúmulo de capital enorme, versus o Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg, ele não tem capital. Hoje tem, claro, capital financeiro. Mas para iniciar o seu negócio, ele não precisou de um capital ou um capital mínimo, um computador ali, não necessariamente de última geração, e conhecimento. Então, a sociedade pós-industrial ela tem a característica de estar ligada aos serviços e o poder é quem detém a informação. O que o Mark Zuckerberg faz, ele é dono do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, né? Mas inicialmente com o Facebook, né? O Mark Zuckerberg, ele dá um serviço para a população. Um serviço de encontro virtual, de rede social, é um serviço. Não é um produto que chega na sua casa como um livro, ou uma roupa, ou um carro, né? É somente um serviço. E ele não precisou de muito capital para isso, né? Então, nós temos uma sociedade pós-industrial. Sociedade pré-industrial, sociedade industrial e sociedade pós-industrial. Sociedade pré-industrial é aquela ligada às terras, à agricultura. Então, quem tinha o poder? Quem tinha terra. Que sociedade é essa que a gente está falando? Sociedade feudal, né? O feudo é uma grande extensão de terra. Sociedade industrial, quem é que tem o poder agora? Quem tem o poder é quem tem o capital, né? Dono de máquina, dono de fábrica, dono de indústria. E agora quem é que tem o poder? Quem tem o poder é o dono da informação, né? Então, nós estamos num momento diferente do nosso processo de industrialização, tá? Então, vamos lá aos itens. A primeira revolução industrial foi marcada pelo uso de carvão mineral, para a obtenção de energia, sendo importante que as unidades fabris se deslocassem próximas às fontes de matérias-primas, né? Ficava mais fácil, né? Ficasse mais próximo ao quanto fosse possível ali da fonte de matéria-prima. Então, por isso que as indústrias sempre foram muito distantes, né? Segundo, a indústria 4.0, que é essa quarta revolução industrial, utiliza-se de tecnologia voltada à internet,
das coisas e a computação em nuvem, favorecendo a automação de sistemas cyberfísicos e a integração com dispositivos móveis. Então, é exatamente isso também. Terceira, a segunda revolução industrial teve predomínio dos setores de robótica? Não, essa aí é a nossa quarta que a gente está falando, né? Então, não. Informática e telecomunicações, permitindo que a produção fabril se disseminasse entre países desenvolvidos. Não, está toda errada, toda confusa, toda mexida, né? E a quarta, temos a Revolução Industrial Informacional, caracteriza-se pelo advento da indústria química, elétrica e petrolífera, possibilitando a expansão do setor automobilístico pelos países emergentes. Misturou também muita ideia. A mais corretinha é a 1 e a 2. Então é a letra A, nona questão, letra A, 1 e 2. A 10ª questão, ela também fala sobre esses acontecimentos recentes, né? Os teóricos de uma sociedade pós-industrial são esses caras aí que estão descritos na questão, né? Ralph Dahrendorf, Daniel Bell, Alan Turing e André Gortz. Eles são os caras que pensam essa sociedade pós-industrial, né? Então, eles permitiram ampliar a compreensão do processo de passagem da sociedade industrial para pós-industrial. Desde então, muitos dos conceitos que haviam norteado o campo da análise social desde o século XIX perderam a relevância. Isso é muito interessante. Não é de comum acordo que todos os teóricos pensem assim, mas esses caras acreditam que, com a sociedade pós-industrial, perde-se o caráter de classe. Então, não existe mais para esses... como eu disse, né? Os marxistas vão ficar loucos quando escutam um negócio desse, né? Então, mas esses caras aí, eles entendem o seguinte, que não existe mais uma luta de classes na sociedade. Ou se existe, não tem tanta força. E, de certa forma, eles têm muito sentido, porque os sindicatos eles estão perdendo cada vez mais a sua importância, a sua força. As pessoas não estão se reconhecendo mais como pessoas de classe, como pessoas proletariados, né? Se você perguntar a qualquer pessoa que trabalha no supermercado, trabalha numa loja, ele vai dizer assim, não, eu só estou aqui por enquanto eu arranjo coisa melhor, né? Então ele sempre está pensando que vai sempre melhorar, ele sempre está achando que ele vai virar um capitalista, ele sempre está achando que vai virar ter melhores condições. O capitalismo propõe isso, certo? É possível, né? Mas no século XIX e no século XX, as pessoas se reconheciam como classe. Os professores, os operários, os entregadores de mercadorias, né? E tal. Então, o que a gente está acontecendo hoje é que cada um por si, né? Hoje, a ideia é que cada um seja uma empresa, né? As pessoas não são mais ligadas a uma classe, né? Então, ela é uma empresa em si, tá? Vejam o Neymar, por exemplo. É a personificação, eu não estou falando só do Neymar, estou falando de todos os jogadores de futebol de elite. Eles são uma empresa, né? Neymar Júnior, R10, R7. Então, tem uma marca envolvida naquela pessoa, né? Dos grandes jogadores de futebol até
de outros profissionais liberais, como advogados, como os médicos, né, como até mesmo os professores. Então, eles são uma empresa, eles não se reconhecem como classe, né? Então, é muito difícil a gente reunir um sindicato dos professores, por exemplo, porque meio que cada um acha que são adversários, né? E não se entendem como classe. Então, nesse sentido, esses teóricos ali estão certos, né? Então, item 1. Na sociedade pós-industrial, além da concentração do capital, ocorre a perda da identidade coletiva dos trabalhadores, que se tornam cada vez mais individualistas. É exatamente isso que a gente estava falando agora, né? 2. O retorno aos conceitos elaborados à luz da análise social do século XIX impõe-se dada a imobilidade socioeconômica desde o advento da sociedade industrial, né? Não tem retorno a conceito nenhum, né? A gente anda para frente, né? As teorias elas andam para frente, não tem, pelo menos esse pós-industrial, não tem nada com retorno a conceitos do século XIX, né? São novos conceitos. 3. Com o advento da sociedade pós-industrial, o campo da investigação sociológica amplia-se para além dos estudos dos movimentos de classe. Então, hoje os estudos, eles estão sociológicos, eles estão indo para outras vertentes, tá? Acabou de chegar um livro aqui, por coincidência, acabei de comprar, né? Falando da estetização do mundo, né? Se você ler aqui, você não vai encontrar o cara falando de classe, proletário, coisa que era muito recorrente no século XX, os teóricos falar de classe e tal. Eles estão falando mais dos movimentos sociológicos que acontecem para além das relações de classe, né? Então, essa 3 estaria correta também. 4. O uso de sistemas técnicos oriundos das descobertas científicas é o que distingue a sociedade pós-industrial da sociedade industrial. Não, a sociedade industrial também utilizava-se de sistemas técnicos oriundos das descobertas científicas. A diferença é que são outras descobertas científicas, né? Descobertas científicas muito mais voltadas para a área de computação, para a área de informática e tal, são os mesmos sistemas técnicos e outras descobertas científicas, mas também oriundas das descobertas científicas, tá? Uma coisa que está muito em voga, que tem em relação com isso aí, né? Sim, aí a letra 10 seria 1 e 3, seria a letra B, não é isso? Então, seria ali a 10ª letra B. Uma coisa que está muito em voga, que pode ser tema, não só do Enem, mas de outros vestibulares tradicionais que vocês fizerem, né? Mas pode ser um tema do Enem, é o que a gente chama do processo de ubertização, né? O que é o processo de ubertização do trabalhador? Não só as pessoas que trabalham no Uber, mas as pessoas hoje, elas como empresas, né, como nomes a zelar, elas trabalhando em aplicativos como o Uber, o iFood, né, e inúmeros outros aplicativos que elas podem trabalhar ali, elas trabalham elas ganham por serviço, né? A Uber ganha uma comissão. Vamos ficar falando só da Uber, mas não entendam como se fosse só Uber, tá? Entendam como se fosse todo esse novo modelo de trabalho. Mas o Uber funciona o seguinte: você precisa só ter um carro, baixa o aplicativo, faz um cadastro, a corrida que você pegar, você dá uma porcentagem para o Uber. Parece massa para ti, parece legal, porque você ganha, sei lá, 75% da corrida, você vai ter sempre ali alguém
pegando no dinheiro vivo ali, sempre e tal, e ganhando uma grana boa no início, né? Inicialmente, os caras do Uber estavam, né, se achando, pô, ganhei na loteria, agora eu vou viver de Uber, vou comprar o mundo todo, né? Mas aí começaram a se tocar de o seguinte: o cara pega uma Covid dessa, ele fica 15 dias em casa, 15 dias sem trabalhar. Se ele quebra um braço jogando bola, ele fica 15 dias sem trabalhar e 15 dias sem ganhar nada, né? Se ele trabalhar 10 anos na Uber, no outro dia que ele não trabalhar mais, ele não tem R$1, ele não ganha R$1, né? Então, todo aquele... todas as coisas, todas as proteções sociais que os trabalhadores têm pela CLT, né, que é o Código de Leis do Trabalhador, né, que o cara que paga a minha carteira, a carteira assinada, ele paga imposto, eu pago imposto, porque na hora que eu me der mal, eu vou receber aquilo de volta, aquilo que eu já paguei, né? E no final da minha carreira de trabalho, eu vou ganhar uma grana para comprar uma casa, né? Ou para fazer algum negócio, alguma coisa, mas eu vou ter alguma grana para sobreviver. E depois disso, eu vou ter o quê? Vou ter aposentadoria, né? Isso dentro da CLT. O cara da Uber não, velho. O cara da Uber é cada um por si, velho. E acabou-se, né? A Uber tá ganhando o seu dinheiro, você tá ganhando o seu dinheiro porque você acha que é uma empresa, só que uma empresa muito frágil, porque você não tem capital, você não tem um capital de giro, você não tem uma seguridade, né? Então, os caras da Uber estão vendo que estão se dando muito mal, né? Só nesse ano foram mais de 5 pessoas mortas que trabalham na Uber em Fortaleza. O cara pede um Uber, né? E te sequestra e te mata. O Uber que ganha bilhões todos os anos não, mentira, bilhões todos os meses, não te dá R$1, não dá nem meus pesos para a família, né? Não tem nenhuma responsabilidade com o Uber, o que acontece dentro do Uber, né? Então isso é uma fragilização imensa das condições do trabalhador, né? E ele cada vez mais individualizado, não se entendendo como classe, né? Cada vez mais solto. O que está acontecendo? Eles agora estão se formando em sindicatos, né? Veja aí o movimento dos entregadores de aplicativo lá do iFood e tal. Os caras estão ganhando R$5 por corrida. R$5 por corrida no Juazeiro do Norte é uma coisa. R$5 por corrida em São Paulo, que de um lugar para outro é 1h30, R$5 para você fazer uma entrega de 1h30 é nada, né? Então os caras estão sofrendo muito com essa situação, né? Então então é isso. Os caras me deixaram aqui sozinho, Barata foi embora, Arilo foi embora, me deixou aqui sozinho, falando um monte de coisa aqui sozinho, né? Tô falando um monte e era isso que eu tinha para falar. Cadê os caras, mano? Os caras não vão voltar, não? Hihi. Se os caras não forem voltar, então a gente pode abrir para perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Caso não tenha, a gente vai dar adeus aqui à live. Espero que tenham gostado da live, tá? Vai ficar gravado para vocês assistirem posteriormente, tá? Não será somente esse encontro, fiquem atentos aí para outros encontros que vai ter. O próximo congresso estão organizando algo mais mesclado, assim, a filosofia e física,
biologia e geografia, fazer uma coisa mais fora de ordem, assim, mais para ficar mais interessante ainda, né? E espero que tenham gostado, né? Todos vocês, né? E abraços a todos vocês, tá? Obrigado aí pelo Batista, pela oportunidade aí de estar falando com os alunos. Obrigado, Rudá, por organizar isso aqui, tá? Obrigado também ao Barata e ao Arilo, mas esse negócio de tecnologia é isso, é um mito de a gente achar que é mais rápido, que é mais eficiente. Para muitas coisas é muito mais rápido, para muitas coisas é muito eficiente, mas tem as suas desvantagens, que é essa aí, né? Problemas de internet e tudo isso, tá? Então, abraço, galera. Tchau, tchau. Até mais.